Dizem que, na Europa antiga, existiam registros que ninguém gostava de comentar em voz alta. Não eram histórias de guerra, nem de fome, nem de peste. Eram relatos de nascimento. Crianças que vinham ao mundo com algo errado. O corpo era humano. Os braços, as mãos, o choro, tudo normal. Mas o rosto não era. Alongado demais, a pele mais grossa, o nariz curvado, fechado, estranho. Alguns diziam que parecia um porco, outros não tinham coragem de descrever. As famílias escondiam essas crianças, mantinham dentro de casa, longe de qualquer olhar. Padres eram chamados, orações eram feitas, tentavam entender se aquilo era castigo ou aviso. Mas havia um detalhe que se repetia em todos os relatos. Essas crianças cresciam. E conforme cresciam, ficavam cada vez mais silenciosas, observadoras, como se estivessem esperando alguma coisa. E em muitas dessas histórias, chegava um momento em que elas simplesmente desapareciam, sem luta, sem sangue, sem rastro, como se tivessem sido chamadas. As famílias procuravam, chamavam pelo nome, entravam na mata, mesmo sabendo que não deviam, porque sempre havia uma floresta por perto, sempre a mesma direção. E dentro dela, o ambiente mudava. O som diminuía. O vento parecia não entrar. E quanto mais fundo se ia, menos a floresta parecia natural. Alguns relatos dizem que foi nesse ponto que começaram a ver os porcos, parados entre as árvores, imóveis, sem reagir à presença humana, sem fugir, sem fazer barulho, apenas olhando. Mas não como um animal olha. Era diferente, era fixo demais, calmo demais, consciente demais. E havia uma sensação difícil de explicar. Como se aqueles olhos não estivessem apenas vendo, mas reconhecendo. E então, quando o silêncio ficava completo, eles começavam a se mover. Não correndo, não fugindo, mas caminhando devagar, todos na mesma direção. Como se estivessem indo para algum lugar específico. Quem decidiu seguir nunca esqueceu o que viu, porque no fundo da floresta sempre existia uma clareira. E naquela clareira, os porcos não estavam mais em quatro patas. Eles estavam de pé, equilibrados de forma impossível, formando um círculo perfeito, nenhum fora do lugar, nenhum olhando para fora, todos voltados para o centro. E no centro estava aquilo que as famílias tinham perdido, as crianças, ou o que restava delas, de pé, imóveis, com o rosto já completamente transformado,
Mas o mais perturbador não era a aparência, era a expressão. Sem dor, sem medo, sem resistência, como se aquilo fosse o destino final. E então, sem aviso, o corpo no centro começava a tremer, não como alguém com frio, mas como algo tentando entrar. E os porcos não reagiam, não se moviam. Eles apenas mantinham o círculo, como guardiões, como testemunhas, como parte de algo muito maior. Os registros mais antigos, aqueles que nunca foram contados em voz alta, trazem uma explicação, ou pelo menos algo próximo disso. Eles dizem que essas crianças nunca foram amaldiçoadas. Elas foram marcadas desde o nascimento, escolhidas, porque algo antigo não consegue existir sozinho. Não tem forma própria, não tem corpo. Então ele precisa de mas não qualquer corpo. Um corpo que já esteja quebrado o suficiente, dividido o suficiente entre humano e outra coisa. E é por isso que os porcos existem ali. Eles não são o problema, eles são o processo. Eles guiam, eles protegem, eles mantêm o ritual até o momento certo. Porque quando a transformação termina, quando aquilo finalmente entra, o círculo se desfaz. A floresta volta ao normal. O silêncio desaparece e tudo parece como sempre foi. Mas não é. Porque agora aquilo já está andando, respirando, observando, misturado entre pessoas. E dizem que, às vezes, você consegue reconhecer, não pelo rosto, mas pelo jeito de olhar. Um olhar calmo demais, fixo demais, como se ainda estivesse esperando.